Oi, pessoal, tudo bem? Professora Daniele. Vamos continuar estudando o texto dramático junto com os verbos. Trecho do texto. Lucêncio e Trânio assistem um bafafá na porta da casa de Batista Minola, um rico mercador. Bianca, sua filha mais nova, tem 2 candidatos a marido. E Catarina, sua filha mais velha, não tem nenhum, porque é considerada uma megera. Batista decide que Bianca só se casará depois que Catarina se casar, o que faz a megera se sentir humilhada e ter um ataque de fúria. Vejam, as palavras assistem, tem, é, decide, casará, faz e ter estão destacadas no texto. Por que elas estão destacadas? Elas estão destacadas porque elas são substantivos, são adjetivos ou são verbos? Lembram? Quando eu expliquei sobre verbos, eu disse que o verbo ele exprimia uma ação. Percebam que todas as palavras destacadas, elas estão nos mostrando uma ação. Assistem, tem, decide, casará, faz. Então, as palavras em destaque são verbos. Atividade número 2. Indique em que tempo e pessoa verbais estas palavras estão conjugadas. A. Assistem. Tempo presente, terceira pessoa do plural. Eles assistem. Letra B. Tem. Tempo presente, terceira pessoa do singular. Ele tem. Letra C. É. Tempo presente, terceira pessoa do singular. Ele é. Poderia ser ela também. Letra D. Decide, tempo presente, terceira pessoa do singular, ele decide. E, casará, tempo futuro, terceira pessoa do singular, ele casará. Letra F, faz, tempo presente, terceira pessoa do singular, ele faz. Letra G, verbo ter, é um verbo irregular, ele não pode ser flexionado. Os verbos irregulares, eles não têm flexão. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, eu não posso dizer eu ter, tu ter, ele ter, nós ter, nós ter. Nós não podemos usar assim. Então, ele vai ser flexionado de uma outra forma verbal. Mas, agora, nesta situação, neste texto, ele é irregular e não pode ser flexionado. Certo? Questão número 3. Na questão anterior, a de número 2, foram apresentadas 2 formas do mesmo verbo. Que verbo é esse? O verbo que apresentou 2 formas foi a forma verbal tem e a forma verbal ter. Então, o verbo que apresenta 2 formas é o verbo ter, certo? Letra B. O que mudou entre uma forma e outra? O que vai diferenciar o verbo tem e o verbo ter é o tema, o que indica a qual conjugação do verbo pertence. No verbo tem é o tempo presente, terceira pessoa do singular. Ele tem. O verbo ter, eu falei para vocês que ele é irregular, então ele não pode ser flexionado, certo? Atividade número 4. A respeito do tempo verbal, assinale a alternativa correta. Pensem. Alternativa a número 1. Os verbos do presente indicam que a ação é realizada no momento em que as frases são ditas. Certo? Lembram vocês que o tempo presente é o hoje, o agora? Então, sim, a ação é realizada no momento em que as frases são ditas. Número 2, os verbos no passado indicam que a ação está acontecendo. Não. Se a ação estivesse acontecendo, seria no presente. Número 3, os verbos no passado indicam que a ação já aconteceu. Sim, passado, ontem, aconteceu anteriormente, aconteceu ontem. Número 4, os verbos do futuro indicam que a ação ainda vai acontecer. Certo. O futuro indica que ainda não aconteceu, estar por vir. Irá acontecer. Certo? Atividade número 5. Sublinhe em cada alternativa a forma verbal que não corresponde à forma dos outros verbos. Então, A. Amou, corria, andou, diz, pescou. A única forma que não está no passado é o verbo
diz. Letra B, fará, lembrará, acontecesse, abandonará, contará. A única forma verbal que não está no futuro é acontecesse. Letra C, falou, comeu, chorou, cochilou, dorme. A única forma verbal que não está no passado é o verbo dorme. Letra D, janto, canto, dançaremos, dizemos, fujo. A única forma verbal que não está no presente é o verbo dançaremos. Letra E, faremos, iremos, dançaremos, dissemos, diremos. A única forma verbal que não está no futuro é o dissemos. Letra F, andava, cantava, chorava, grita, pensava. A única forma verbal que não está no passado é grita. Letra G, pulam, afirmavam, comem, amam, fogem. A única forma verbal que não está no presente é o verbo afirmavam, passado. Atividade número 6. Por que as palavras que você sublinhou na questão anterior não pertencem ao grupo de cada alternativa? Então, as palavras sublinhadas, elas não estão no mesmo tempo verbal dos demais. Percebam que a letra B, fará, futuro, lembrará, futuro, abandonará, futuro, contará, futuro. Acontecesse, percebam que o tema não combina com os outros? Acontecesse não é a forma verbal indicada que combina com as outras. Certo? Atividade número 7. Complete as lacunas como um pronome pessoal adequado, considerando as formas verbais. E ali a gente tem a caixinha com os pronomes pessoais. Letra A. Ele recebeu muitos abraços de toda a família ontem. Letra B. Eu aprendi muito com meu irmão. Letra C. Tu viveste muito tempo na mesma casa? Letra D. Nós jogamos bola a tarde toda. Letra E. Eles são os meus melhores amigos. Lembram que ele, no singular, pode também ser ela. E eles, no plural, também poderia ser elas. Neste caso, ele recebeu muitos abraços de toda a família, forma masculina, certo? E eles são os meus melhores amigos, forma masculina. Pessoal, um bom trabalho para vocês, bons estudos. Beijo, tchau!